Olá, hoje estamos recebendo o Dr. Lincoln Ngakia, promotor, conhecido acho que de muitos de vocês, membro do GAECO e que desempenha um papel muito importante em defesa do Estado Democrático Brasileiro. Eu pergunto ao Dr. Lincoln, pelo que a gente lê no noticiário e quem acompanha o nosso canal também sabe, o crime organizado se expande no Brasil e hoje são, no plural, organizações internacionais. Eu pergunto para o senhor, Dr. Lincoln, o senhor que acompanha há décadas e enfrenta o crime organizado, o Estado brasileiro está perdendo a batalha para com o crime organizado? Olha, por mais que nós tenhamos todas as instituições nos esforçando e trabalhando, deflagrado grandes operações, mas na minha ótica, sim. Por enquanto, o Estado está perdendo essa guerra, sobretudo com relação ao PCC, professor. Veja que começou com uma pequena facção aqui no estado de São Paulo, em 1993, né? E já se vão mais de 30 anos, e hoje a gente está falando de uma organização de natureza mafiosa já, né? Então, nesse aspecto, a gente está perdendo, sim. Dr. Lincoln, como é possível, já que é uma organização internacional, por exemplo, o PCC, como é que é o trabalho de investigação, de trabalho do Ministério Público Brasileiro, das polícias, no plural, brasileiras, com a colaboração com os outros países? Como é que é feito esse trabalho, tendo em vista que, não sei se eu estou correto, se eu, por favor, me corrija, mas dizem que o caso, por exemplo, do PCC tem relações, contatos com organizações criminosas na África, na Europa e assim por diante. Eu retornei da Itália o mês passado, onde tive reunido com o Procurador-Geral Antimáfia, depois tivemos reunidos aqui em Foz do Iguaçu, há 2 semanas atrás, no encontro na Tríplice Fronteira com autoridades do Brasil aqui e daqui da América do Sul e mais as autoridades da Europa, que tratam do tema das organizações criminosas transnacionais. Agora é que nós estamos fechando esses acordos, né, de cooperação para a criação de equipes conjuntas de investigação. Por exemplo, foi assinado um acordo entre o Brasil e a Itália, através da Procuradoria-Geral da República e da Procuradoria-Geral Antimáfia em Foz do Iguaçu, para que a gente pudesse criar equipes permanentes de investigação conjunta, né, de crime transnacional entre o Brasil e a Itália, que já é um grande avanço, né? Nós nunca tivemos a possibilidade de trabalhar em conjunto com outros países, sobretudo com países da Europa. Deixa eu perguntar para o senhor, os volumes, ao menos que a gente vê no noticiário, que envolve o crime organizado, os valores, e agora dizem, não sei se isso é verdade, até a relação com as bets, que virou uma epidemia aqui no Brasil, casos tenebrosos que aparecem na imprensa, famílias desestruturadas, até crianças jogando, acontecendo de tudo. A pergunta é, os volumes são tão altos, tão grandes, como é possível lavar esse dinheiro? Para quem acompanha nosso canal, o lavar significa como transformar o dinheiro ilegal em dinheiro legal. Como é possível fazer isso? Como é que isso é realizado, Dr. Lincoln, sem que as autoridades brasileiras ou o sistema financeiro, não sei, possa ter controle? Olha, professor, o crime organizado, ele busca a presença de 2 requisitos, né? O primeiro deles, alta lucratividade, e o segundo, baixa fiscalização e baixo risco de punibilidade, né? E eles têm encontrado em alguns negócios aqui no Brasil um terreno fértil, né, para poder coexistir, porque algumas atividades apresentam esses requisitos que eu já mencionei. Então, eu poderia exemplificar para vocês, nós já tivemos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a comprovação de que o PCC capturou algumas empresas de ônibus que prestam serviço de transporte público. Já tivemos e temos investigação em andamento que trata da infiltração do PCC em algumas prefeituras do estado, fornecendo serviço de saúde, serviço de limpeza urbana, de limpeza urbana e tratamento de lixo. E agora, outros ramos de atividade também estão sendo conhecidas. Por exemplo, empresas que transacionam jogadores de futebol,
também algumas delas estão sendo utilizadas por criminosos para lavar dinheiro, e algumas bets, né? Não vou dizer todas, as bets estão hoje, professor, no mundo inteiro, né? Por exemplo, se verificar a Premier League na Inglaterra, praticamente todos os clubes são financiados por bets. Ocorre que nesses países mais sérios, essas bets estão muito bem regulamentadas, né? Elas pagam imposto, por exemplo. E aqui no Brasil era uma terra de ninguém. Agora que houve uma legislação federal regulamentando essas bets, tanto que, pelo que eu vi, cerca de 2 mil bets vão ser tiradas do ar aí pelo Ministério da Fazenda e também pelas operadoras. Então, aonde tiver esses requisitos, alta lucratividade, baixa fiscalização e baixo risco de punição, pode ter certeza que o crime organizado vai estar atuando de alguma maneira. Doutor Lincoln, deixa eu perguntar para o senhor, justamente, o senhor fez referência à questão da presença do crime organizado nas prefeituras, especialmente em algumas secretarias de transporte, que é a questão dos ônibus, a questão de saúde, etc., né? Das compras de equipamentos e tal. Nós estamos tendo eleições municipais, já tivemos o primeiro turno em algumas cidades do Brasil, que tem mais que 200 mil eleitores e ninguém teve 50%, o candidato não teve 50%, mais um, teremos o segundo turno. Bem, notícias saem soltas por aí, em tal cidade tem isso, em tal cidade tem aquilo, mas parece que ou não se investiga ou não se sabe se isso é verdadeiro ou falso. Nas eleições municipais, por exemplo, no estado de São Paulo, é possível dizer que há uma presença do crime organizado nos candidatos, com partidos e na própria administração municipal? Olha, isso ainda são informações que estão no âmbito de inteligência, né? Agora que estão sendo transformadas em investigações, mas nós já tivemos, por exemplo, como eu disse, a comprovação da presença do PCC capturando uma parte do serviço de transporte metropolitano urbano de ônibus de São Paulo. Isso é algo muito perigoso e não quer dizer também que haja ou não, também não estou excluindo a participação de algum político nessas empresas ou licitações, estando por trás desses negócios. Agora, o que a gente tem visto é cada vez mais o PCC se aproximar de candidatos a vereador, de candidatos a prefeito, para que eles possam depois, né, investir nesses candidatos e oferir algum tipo de vantagem, né, de influência, mesmo de disputar licitações públicas e ganhar. Porque o crime hoje, ele não está só interessado em montar uma empresa de fachada para lavar o dinheiro e acabar sendo descoberto pelo Estado. Ele quer também uma empresa que seja lucrativa, né? Então, ele procura as duas oportunidades de negócio. Vejo que essas duas empresas de ônibus que nós investigamos na Operação Fim de Linha, elas faturaram do Poder Público Municipal quase R$1 bilhão no ano passado. Então, não é só uma ótima oportunidade de você pegar o dinheiro do tráfico internacional e injetar esse dinheiro, dizer, por exemplo, que os ganhos dos diretores são oriundos do rendimento dessas empresas, mas, efetivamente, as empresas também estão dando lucro, né? Então, para o criminoso é um negócio altamente rentável e vantajoso. Como os valores são muito altos, eu pergunto ao senhor, Dr. Lincoln, quem nos acompanha, sempre fica indagando. Esses valores circulam no sistema financeiro. Como isso não é detectado? Ou são utilizados formas complexas para, vamos dizer assim, esconder essa lavagem de dinheiro? Ou também a questão das criptomoedas como meio de esconder essa lavagem de dinheiro? Como é, pela experiência do senhor, tem aquela velha história, siga o caminho do dinheiro. Como é que esse caminho é possível as autoridades e as investigações que estão sendo feitas estão seguindo de que forma? Olha, a gente está tendo uma enorme dificuldade em atuar em alguns ramos de atividade, investigar que o crime organizado tem se estabelecido. O que acontece é que hoje, né, a gente não está tratando de uma lavagem de dinheiro daquela tradicional, em que tem 3 camadas, né, o sujeito
coloca lá um determinado bem em nome de um laranja, né? Depois ele vai repassar isso aí, de usufruir de alguma maneira. A gente está tratando de casos em que há uma engenharia contábil e financeira extremamente complexa. São montados dezenas, centenas de empresas que são coligadas em nome de laranjas, essas sim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo no caso das empresas de ônibus, em que essas empresas eram fornecedores das próprias empresas de ônibus. Então, vejam que situação. Havia um encontro de contas, a empresa acaba dando prejuízo, em que pese o Serviço Metropolitano de Ônibus de São Paulo recebeu uma subvenção da prefeitura na ordem de 5 a 7 bilhões de reais por ano, fora o dinheiro que entra na bilhetagem dos passageiros, né, dos ônibus. No caso de uma das empresas, por exemplo, havia um prejuízo financeiro no balanço, mas os sócios majoritários, que são aqueles ligados ao crime organizado, estavam milionários, né? E aí descobrimos o quê? Mas claro que para fazer uma investigação dessa, tivemos que ter quebra de sigilo bancário e fiscal, participação da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, do CAD, porque havia uma cartelização ou suspeita de cartelização no setor. Você imagina que são contratos, professor, que são prorrogados desde o ano de 2014 pelas diversas gestões municipais, em que só tinha um proponente por linha, né? Então é muito estranho que ninguém se interesse. Então são as mesmas empresas, dá a impressão que houve um jogo de cartas marcadas. Por isso que a gente colocou, inclusive, o CAD para nos auxiliar nessa investigação, e o CAD encontrou indícios de cartelização no setor. Então isso é extremamente perigoso, porque a gente está falando de prestação de serviço essencial, né, para a população. De qualquer forma, ainda no campo da lavagem, a dificuldade em seguir o caminho do dinheiro. Veja, você monta dezenas de empresas, essas empresas pulverizam o dinheiro, eles já sabem qual é o corte, por exemplo, financeiro, de valores que o COAF exige, né? Qual é o corte que o Tribunal de Contas do município, por exemplo, tem para acompanhar um contrato em tempo real, que é muito alto, né? A gente está falando aí de orçamento da cidade de São Paulo, um orçamento anual que passa de 100 bilhões de reais, não é? Ele é maior que a maioria dos estados brasileiros, e o Tribunal de Contas não consegue fazer um acompanhamento em tempo real de contatos da prefeitura. E os criminosos já perceberam isso também, professor. Então, normalmente, quando a fraude é descoberta, já se passaram 1, 2, 3, 4 anos. Isso vai parar no Ministério Público depois, para a gente iniciar uma investigação. É muito comum ter casos de prefeitos com condenações de 2, 3 gestões passadas, né? Em que você vai conseguir, e nem sempre, quase nunca, você consegue o ressarcimento desses valores. Então, o crime organizado já percebeu que existem essas travas no sistema, por exemplo, operações suspeitas acima de 50 mil reais, de 100 mil reais, contratos com a prefeitura acima de 50, 100 milhões. Então, eles vão trabalhar numa margem que eles não são descobertos, né? E parte, sim, do dinheiro também não tramita formalmente no sistema financeiro. A gente tem um agravante, professor. O Brasil tem mais de 2.000 fintechs, que são os bancos digitais. Alguns são bancos realmente legalizados, né, que estão operando aí de maneira muito forte no mercado, e outros são meras empresas de cobrança de fachada, né, que acabam não passando por nenhum tipo de crivo, seja do Banco Central ou seja do COAF. Então, veja, melhor do que você procurar um laranja para esconder seu dinheiro, você cria seu próprio banco digital. Meu Deus, a situação realmente fica... É assustador. É assustador, porque é incrível a complexidade que o crime organizado alcançou, né? O senhor lembrou que começou com uma facção aqui em São Paulo, que era há 3 décadas atrás, era uma coisa considerada desprezível, né? E virou uma organização, no caso de São Paulo, mafiosa internacional. Graças à omissão, inclusive, do Estado de São Paulo.
Isso daí é isso. Quer dizer, o combate efetivo, mais efetivo, já devia ter começado lá atrás, né? Exatamente. É, Agora nós estamos correndo atrás do prejuízo, e para você combater, professor, sim. uma organização criminosa transnacional como é o PCC. O PCC hoje está no Brasil todo, mais de 40 mil integrantes, está em toda a América do Sul, está em alguns países da América Central, está no México, está nos Estados Unidos, ou seja, está em 26 países fora o Brasil. Então veja o tamanho do problema que nós deixamos gestar aqui em São Paulo e crescer. Então agora a gente tem que correr atrás de acordos com outros países, porque não se consegue mais uma investigação só aqui dentro do estado ou dentro do país. A gente vai ter que ter acordos aqui com os países aqui da América do Sul e sobretudo da Europa, né? Porque o Brasil acaba sendo uma rota de passagem para grande parte da cocaína que é produzida aí nos países andinos. Nós somos o segundo maior consumidor, né, de cocaína do mundo, e provavelmente já somos o primeiro país de passagem de cocaína para a Europa. Doutor Lincoln, eu tive conversando, sempre eu converso lá com muita gente, é um momento de eleição, e eu percebi que alguns políticos não falam explicitamente, mas alguns você percebe que eles estão com medo no processo eleitoral, e tem reportagens, eu acompanhei a reportagem do jornal o Globo, fez uma série de reportagens, de como o crime organizado estava presente no processo eleitoral agora, especialmente, como o senhor lembrou, da questão dos municípios, né? E os pré-candidatos a prefeito, vereadores, muito receosos de que, inclusive porque sabiam que muitas vezes que os seus opositores eram financiados de forma clandestina, não legal, ainda pelo crime organizado, e que ameaçavam os opositores. E eles estavam muito receosos, prefeitos e vereadores. Eu pergunto, o senhor que está na linha de frente desse combate, não custa relembrar essa questão, há mais de 2 décadas, o que significa isso na vida do senhor? Olha, eu tenho visto com extrema preocupação, né? Eu era inclusive, dos especialistas aí que diziam que o PCC não tinha atingido o status de máfia, né? Porque faltava a ele uma lavagem de dinheiro estruturada, uma atuação transnacional também estruturada. Infelizmente, e outra coisa, faltava também a infiltração nos poderes do Estado. E hoje, infelizmente, esses requisitos, infiltração nos poderes de Estado, a transformação dessa pequena organização numa grande empresa multinacional criminosa, com vários setores muito bem organizados, né? E a infiltração nos poderes do Estado e a lavagem de dinheiro estruturada elevou o patamar de periculosidade do PCC. Hoje o PCC, professor, está no radar da maioria dos países da Europa. Eu tenho sido demandado e procurado praticamente toda semana por autoridades policiais, magistrados, procuradores de vários países da Europa e aqui da América do Sul também, sem contar os americanos, né? Esses eu tenho contato praticamente semanal. Então veja que não é mais um problema a ser tratado só pelo Brasil. E aí a gente vem com um fator complicador, que é a presença do crime organizado e, sobretudo, do PCC, que é uma espécie bem mais organizada do que as demais facções que a gente vê pelo país, como o Comando Vermelho, por exemplo. O PCC já passou daquela fase de ostentação de armamento pesado, de ações aí que são, vamos dizer, que dê muita mídia e que coloquem eles na... Eles querem estar como uma máfia hoje nos bastidores. Isso permite, e a nossa legislação também, que graças ao fim de financiamento, o financiamento de campanha, financiamento privado, esse também foi um dos motivos que levou. Os candidatos não estão só utilizando as verbas públicas, não é? Se esperava o quê? Que com o fim do financiamento privado de campanha, professor, não houvesse aquele toma lá da cá, né? Em que alguém, uma grande empreiteira, uma grande empresa financia esse ou aquele candidato para ter depois algum tipo de benefício, como foi visto na Lava Jato, né? Pelo menos
é o que se tentou provar, hoje está sendo anuladas essas ações. Mas o que eu tenho visto com muita preocupação é o financiamento por baixo dos panos, é o financiamento oculto, né? Do crime organizado para alguns políticos, vereadores, prefeitos, né? E isso sim vai ter um toma lá da cara. Quando a gente perceber, eles já vão ter também capturado uma grande quantidade de prefeituras, não só aqui no estado de São Paulo, mas no país todo, né? Você imagina a dificuldade no norte, no nordeste, para fiscalizar essa situação. O cenário é muito preocupante. Dr. Lincoln Gaquia, promotor, membro do GAECO, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por mais essa entrevista. O senhor já tinha dado uma excelente entrevista ao nosso canal e o senhor levantou questões, acho que deixou todos nós muito preocupados e quem acompanha o nosso canal, a sociedade civil, né, de estar acompanhando, inclusive, o processo eleitoral municipal agora, em algumas cidades no segundo turno, e a gente fica atento aí, porque no caso de São Paulo, a toda hora se falava de crime organizado, nos debates, foram 11 debates, e nos 11 debates foi falado do crime organizado, que como se fosse uma espécie de banalização da criminalidade. É uma coisa muito séria e não é só para um usar para atacar o outro, em benefício de ter alguns mais votos, mas é do Estado brasileiro, de forma organizada, como o senhor lembrou no início, poder proteger a sociedade, que no fim é proteger a sociedade e proteger a democracia, porque eles estão solapando dessa forma o sistema democrático. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer muito a gentileza do senhor ter me atendido. Muito obrigado e estou sempre à disposição aqui, professor. Uma boa tarde para todos aí. Boa tarde. Muito obrigado, doutor.